paz e a santa graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o irmão Fabiano, do canal Voz que Clama no Deserto, canal constituído para, assim, deferirmos as grandezas, maravilhas de Deus, a palavra, testemunho, para que o nome dele seja glorificado e não o homem. Irmão, a Bíblia diz que não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra na sua pátria. Se não for na sua pátria, na sua casa, no meio dos seus. Assim, entendendo isso, podemos perceber, irmão, que a obra que Deus faz ao olho carnal, físico, ela é um anonimato, é algo que eles não conseguem compreender. A Bíblia diz que os carnais não compreendem as coisas do Espírito, mas os espirituais compreendem. Olhando para isso, a gente pode ver o livro de Marcos, capítulo 6, quando Jesus entra em Nazaré, sua terra de origem, aonde ele ali nasceu por lado de Belém, mas depois migrou por causa da perseguição de Herodes, voltou e entrou a Nazaré, e ali cresceu naquela terra. Seu pai era carpinteiro, ele também aderiu à profissão de carpinteiro. Sua mãe Maria, seus irmãos, Tiago e outros irmãos, suas irmãs. E grandiosas coisas aquele povo ouvia e viu ele fazer. Mas eles não criam. Por quê? Eles diziam assim: este aí não é filho de Maria? Este aí não conhecemos seus irmãos, seus pais? Como pode ele fazer tais sinais? E a incredulidade foi tanta que Jesus curou alguns com a imposição de mão. E ele ficou admirado disso. Porque em outras nações, por exemplo, a mulher cananeia, que tinha ali sua filha demoniada, creu no ministério do Senhor. Creu no Messias. Ela vinha atrás clamando, ainda que Jesus falou: não é lícito dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Ela disse que os cachorrinhos comiam migalha debaixo da mesa dos seus senhores. Porque sabemos que o ministério de Jesus, o Messias, foi enviado para o povo de Israel, não para os gentios. Jesus pregava e foi o Messias primeiramente para Israel, mas Deus, glorificado seja o nome dele, que Israel, negando o seu Senhor, o sacrifício foi para todos, abraçou a todos, e era já a vontade de Deus, sempre foi salvar a todos. Ele disse: quero que todos se salvem. E a gente pode ver também, o homem que chegou até ele, e ali o centurião, meu criado está moribundo em cima da cama. E Jesus se propôs a ir à casa dele. Ele falou: eu não sou digno, mestre, que entre debaixo do meu teto. Somente uma palavra, meu servo sarará, porque eu também sou homem de autoridade. Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. Porque quando eu mando ir para a esquerda, eles vão. Quando eu mando para a direita, eles vão. Um centurião, ele chefiava ali 100 soldados. Então ele reconheceu que uma palavra, irmão, e aquilo admirou Jesus Cristo. Jesus ficou regozijado, que tamanha fé. Nem em Israel, ele fala, nem em Israel encontrei tamanha fé. No meio dos dele. Então quem honrava o ministério de Jesus não eram os da casa. Os da casa se criticavam. Os da casa não acreditavam. Os da casa procuravam de alguma maneira, até mesmo trazer dissolução, entristecer, de alguma maneira trazer dúvida, de alguma maneira persuadir. Podemos ver os fariseus inúmeras vezes tentando pegar Jesus, trazendo a mulher adúltera, para tentar pegar ele, porque ele pregava a graça, ele pregava o perdão de Deus, a misericórdia, o arrependimento, a oportunidade e a esperança de ter uma nova vida. Mas aquele povo, por dureza de coração, por ser incrédulo, por se justificar a si mesmo, por ser descendentes de Abraão, o eu, a soberba já estava em cima nos seus corações, tamanha que cegava seus entendimentos. Envelhecido na letra, cauterizadamente,
não entendia e falava, esse aí é filho de Maria, como pode? Enquanto outros, que era fora da nação de Israel, alcançavam grandes milagres. Tem esse centurião, podemos ver aí Cornélio, podemos ver aí essa mulher cananita, a mulher samaritana, que na verdade ela era da descendência de José, porém havia uma divisão entre os judeus e os israelitas, desde o tempo de Salomão, quando Deus separou, né, as 10 tribos da tribo de Judá. Então aquela divisão se perdurou, né, e no tempo que Jesus entrou em Samaria, ali já estava tudo misturado, assírios, todo o povo de várias terras dentro de Samaria, com a queda do rei Osés, mas Jesus tinha uma remanescente lá, a mulher samaritana, e ela alcançou o milagre dela, a regeneração. A mulher abatida de um testemunho que pesava sobre ela, né, de se envolver com vários homens e não era dela, e ela se tornou uma mulher, uma pregadora, né, uma evangelista, que entrou na sua nação e resgatou os seus para Jesus. E podemos ver que a incredulidade hoje predomina também nos nossos tempos. E muitas das vezes Deus vai fazer sinais através da tua vida, da minha vida, da vida daqueles que creem, irmão. Porque a obra espiritual é dentro de nós, ninguém vê quando Deus faz a obra nas nossas vidas. As pessoas só vão lembrar a nossa origem. Esse aí é da família tal, esse aí fazia tal coisa, essa daí fazia tal situação. Então acaba bloqueando de Deus operar milagres. E você se desgasta orando, trazendo a palavra, querendo ver o retorno daquilo, a frutificação, a libertação, mas é a dureza do coração do povo. O povo é incrédulo, a não ser aquilo que bem dá prazer a eles crer. É modelar um santo no meio deles, que vem desde pequenininho na igreja, esse é santo, aquele que estava no pecado, aquele que muitas das vezes até tinha uma vida comum, mas não era um homem casto, aquela aparência de castidade, de santidade, como vemos hoje aí o mundo adorando, né? Aquele que está lá em Roma, que sabemos aí que é o Papa. Então é isso aí, eles modelam seus próprios deuses, seus próprios representantes ligados a Deus, mas que são sepulcros caiados. É uma obra à vista do homem, uma obra que o próprio homem fez, não é a obra que Deus fez. A obra que Deus fez regenera a criatura caída, e dentro dele tem uma nova criatura, com entendimento, serve a Deus. Então, isso vai trazendo satisfação. Se a pessoa não estiver orientada a entender que o galardão dela vem do céu, se ela não entender que é Deus que reconhece o ministério dela ou dele, vai se entristecendo. Porque veja só, Isaías lá atrás, no Isaías 53, vai falar: quem deu crédito, Senhor, à minha pregação? Quem deu crédito? Mas todavia o meu direito está diante de ti. Ele sabia. Todavia, Israel é duro de coração, mas Deus vá e pregue. Com uma flecha te enviei. Ou seja, vai acertar o alvo. Ezequiel também. Ezequiel vai a um povo que não é estranho, de fala estranha, e prega para eles a minha palavra. Não vão querer te ouvir, assim como não me quiseram me ouvir. Mas todavia pregue. Todavia pregue. Então percebemos já as barreiras espirituais que vamos enfrentar. Já podemos entender que aquele que Deus te usou para muitas das vezes agir uma cura na vida deles, ou uma providência, como foi o caso de Elias. Elias, no tempo de Acabe, do rei Acabe, ali foi para Sarepta por ordem de Deus, para que a viúva sustentasse ele. E houve um milagre de multiplicação, mas porque tinha, irmão, azeite e farinha, não pode faltar. Ela era da nação estrangeira, mas Deus, ele tem um compromisso com os sofridos dessa terra. As viúvas, os órfãos, na época, era eles que simbolizavam as pessoas oprimidas, as mais carentes. Deus envia o profeta, tem aquele milagre, mas ainda assim tinha dúvida no coração dela. Ela tinha um passo atrás com o profeta Elias. Podemos ver aqui no livro de
1 Reis 17, quando ela falou no versículo 24, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando ela fala isso, é o milagre da ressurreição do filho dela. Morreu, e Elias orou e ele voltou à vida. Então, ela não creu totalmente no profeta. No profeta, quando houve a palavra de multiplicação. Não voltará azeite nem farinha na tua botija. Então somente faça o que você está falando, mas dá primeiro a mim e me serve primeiro. Ela obedeceu, houve um milagre, maravilha, mas ainda tinha dúvida no coração dela. Ela só pôde totalmente crer quando houve o milagre da ressurreição, que é o último estado que ninguém imagina que alguém pode voltar. Não existia, morreu, acabou. Para muitos é isso. Então aquela ressurreição do filho trouxe a certeza que aquele homem era um homem de Deus. Olha o estado que muitas das vezes precisa chegar ao estado da iminência final, da partida deste mundo, ou ver algo muito tremendo para acreditar, irmão. Muitas das vezes no ministério que Deus tem na tua vida, na minha vida, na vida daquele que crê. Então podemos ver que essa incredulidade não foi só no ministério de Isaías, de Ezequiel, foi no ministério do próprio Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso não empataram, não impediu que eles fizessem o seu chamado. Jesus estava pregando para mais de 5 mil almas, onde houve a multiplicação por 2 vezes de pães e peixes, muitos foram curados, abençoados. E quando Jesus passa para o outro lado de barco, eles agora vão procurar Jesus. E sabendo que Jesus não estava naquela região que eles operou os milagres e as maravilhas e a multiplicação do alimento, eles foram atrás de Jesus e encontram Jesus neste lugar que eu agora não recordo muito, que o Espírito Santo me lembrou agora dessa palavra. E lá eles vão indagar, mestre, até quanto tempo está aqui? E Jesus fala, não me procurais pelo que viste, pela palavra ou pelos sinais, mas pelo pão que perece. Todavia, trabalhai pelo pão que não perece, mas que permanece, pelo reino. Então Jesus repreendeu eles. Então, Jesus sabia que o interesse deles não era a ligação com Deus. Não estava acreditando totalmente que Jesus era um homem enviado de Deus, o Messias, o Senhor. Mas o que ele podia proporcionar para eles, alimento. Então, muitas das vezes, as pessoas vão estar ao seu redor porque sabem que pode conseguir algo. Alimento, roupa, pode conseguir algo que beneficie ela, as necessidades dela. Mas muitas das vezes ela não está procurando o que está dentro de você. O que Pedro e João falou para aquele homem na Porta Formosa, eu não tenho ouro, não tenho prata. Que ele estendeu a mão, procurando. E ali ele falou, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Autoridade. A autoridade, ela não depende de quem crê ou não crê no seu ministério. Vem do alto. Eu vos te dou autoridade. É na primeira pessoa. Jesus falou, eu vos te dou. Então temos essa autoridade espiritual. Temos também a missão. Te enviei para colher, para ceifar, onde não trabalhaste. Vai e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Se eu não me engano. Marcos 16. Se é o versículo 16, eu não me engano. Vai, pregue. É a nossa missão. Nós somos a lamparina. Nós somos o sal. Nós somos essa flecha que foi Isaías. Nós somos esse enviado. Nós somos esse testemunha. Nós somos esses discípulos. Fazer discípulo, pregar tempo e fora de tempo. Paulo falou, eu me deixarei desgastar por vós. Eu vou diminuir eu, mas que ao mesmo tempo que eu diminuo, que vocês cresçam. Então, a gente entende que na obra do Senhor a gente vai se desgastar. E não espere o reconhecimento daqueles que estão ao seu redor, de parente, daqueles que conhecem você, da nação, da pátria, porque olha Jeremias, quem honrou Jeremias? Hoje Jeremias é honrado totalmente, nós quando lê Jeremias se fica impactado, mas na época ele foi rejeitado, tomou tapa, foi preso, jogado no calabouço, na cisterna. Quem honrou ele? Nabucodonosor.
Olha quem honrou Jeremias, Nabucodonosor. Olha Jesus, a mulher cananita, o centurião e vários outros. Jesus se admirou da fé daqueles e do seu próprio povo. Não acreditava. Então muitas vezes você está aí, no rol da sua família, os milagres não acontecem, as maravilhas não acontecem por causa da incredulidade deles. Você está no rol aí, até mesmo da igreja, muitas pessoas estão com vocês, é irmão, mas não crê um no outro, no ministério do outro. Porque conhece, convive. E aí, muitas das vezes, Deus quer operar, quer fazer, mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Ele. A incredulidade bloqueia milagres, maravilhas. A obra não é externa, irmão, é interior. É a obra que Deus fez nas nossas vidas. Então, mas mesmo assim, continue. Continue a pregar, continue a fazer, a desenrolar o seu ministério. Isso vai sacrificar os seus prazeres, vai sacrificar o seu lazer, porque quem se doa ao mundo espiritual, muitas das vezes não tem o conforto do seu lar, não tem o conforto da sua cama, você vai se desgastar, irmão. Você vai se aborrecer, mas todavia vai ter o regozijo, porque o reino do céu é o gozo no espírito, paz e gozo no espírito. Sua carne vai sim, ela vai se aborrecer, ela vai se definhar, mas todavia teu espírito vai se alegrar no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, quando estou fraco, é que estou forte. Quando nós pensamos que estamos fracos, é que estamos fortes, porque o poder de Deus se opera nas nossas fraquezas. Então não espere, continue marchando, fazendo, agora com sabedoria, pedindo direção a Deus, porque muitos vão atrás de você pelaquilo que Deus pode proporcionar para eles através da sua vida. Não porque eles creem diretamente que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. E não se importe com isso, o importante é que o nome do Senhor seja glorificado, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria de como lidar com tudo isso. Jesus foi logo claro para aqueles que vieram depois do milagre. Fez um milagre, irmão. E aquelas pessoas continuam querendo o pão. E Jesus falou, não, vocês não me procuram pelos sinais, pela palavra. Me procura pelo pão que perece. Temos que ter sabedoria. Tem outros que estão ali, como tinham ali uns 70 discípulos. Estava com Jesus pelos milagres, pelos sinais, eles estavam até... Mas quando Jesus endureceu a palavra, aquele que não tem parte com o meu corpo, com o meu sangue, não pode, não tem parte com o reino, não pode herdar o reino do céu. E eles se entristeceram e foram-se embora. Tem momento que Deus vai nos dar sabedoria de como agir para que a gente não venha a ser sugado totalmente pela incredulidade alheia. Então esta é a mensagem, que a gente possa olhar para o reino, saber que o nosso galardão está na mão do Senhor. Aqui estamos só como alimento, como luz para o mundo, como nós estávamos lá e foi resgatado. E a nossa alma está na mão do Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida, é isso que Ele quer para outras almas. Porque esse tempo aqui é passageiro. Independente de quem cria, deixa de crer. Pregue. Em tempo e em fora de tempo, que o nome do Senhor será glorificado. Ele falou, Jesus falou, todavia eles vão guardar a tua palavra assim como guardou a minha. Todavia vão guardar. Falou também Ezequiel, todavia saberão que houve um profeta no meio deles. Amém? Que Deus abençoe.